Ele não vem para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E quem rejeita a Cristo e não recebe as suas palavras, já tem quem o julgue. Mas ninguém vai escapar do julgamento. Ninguém. Mas há uma absolvição antes para aqueles que comparecerão ante o tribunal. E essa é e sempre será Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque em Cristo Jesus, amados, nós temos a vida. E nós temos a absolvição do pecado, da morte. O que Paulo diz lá? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Cristo Jesus, eu tenho a vida eterna. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Só vamos ler para não ficar no esquecimento, amados. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Pôs a eternidade. Para que a gente a busque, amados. E é como Cristo termina esse discurso. Porque eu falei as palavras da vida eterna. Cristo não pregou outra coisa diferente nesse planeta, tá, amados? Não pregou. Pregou que viria o julgamento e que veio a absolvição. Que viria o pecado e como veio, mas viria a expiação do pecado. Que viria a morte como resultado do pecado. Mas que viria o Cordeiro para resgatar a todos nós, amados, a todos quantos creem nisso. Isso que nós anunciamos. Cristo crucificado, nós crucificados juntamente com ele. Nós anunciamos Cristo morto e sepultado e nós juntamente com ele. E nós anunciamos Cristo ressuscitado. Ele veio enviado por Deus e executar exclusivamente e estritamente aquilo que Deus mandou. Mas nada fora disso. Nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhuma... eu acho que assim vai ficar bom, viu, Deus? Não. Veio executar exatamente a vontade do Pai. Para que nós conheçamos a Ele. Para que a verdade que está no Pai e está no Filho agora esteja em nós. Então, por isso que quem crê em Cristo, amados, está crendo no próprio Deus. Está crendo naquilo que foi feito para a redenção de toda a nossa alma. E aí vem o 45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E aí o que Filipe pergunta para Cristo? No capítulo 14, né? Quando Cristo está falando, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, no versículo 6. E aí vem Filipe e fala... Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Cristo responde, né? Se esse é o 6, esse é o 7, é o 9. O que ele responde no 9? Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não há separação. Não há. E a fala de Cristo, amado, é isso, logicamente, que o condenou perante o Sinédrio. Vamos lembrar, né? Para quem se igualasse a Deus era considerada blasfêmia. E isso causou, sim, a crucificação e a morte de Jesus Cristo. Mas é logicamente, amados, quem matou a Cristo foi nós. E é isso que nós estamos celebrando hoje. Lembrando da morte de Jesus Cristo porque eu fui o causador. Porque se eu estou aqui hoje, salvo pela graça, amados, precisou um justo ser elevado naquela terra. E é grandioso, né, esse versículo, né, amados? Nós precisamos de muito tempo para exercitá-lo. O versículo 32, né, deste mesmo capítulo qual nós lemos. Porque o levantado, ele sempre vai dar as duas interpretações. Uma é levantado no sentido físico, sim, o levantado da terra, ser levantado. E o segundo, ser levantado no sentido de glória. Sim, ele foi glorificado. E os dois se encaixam muito bem. A crucificação de Cristo não só o levantou fisicamente da terra para nós sermos atraídos no seu corpo, quanto foi a glorificação. A glorificação da morte do pecado. A glorificação da destruição do corpo do pecado. Para que hoje, amados, a gente entenda o versículo 26. De olhar para Cristo e ver a luz. E seguir a luz. A gente não anda mais em trevas. E principalmente, a gente jamais permanecerá nas trevas, no sentido permanente. Porque se eu estou em Cristo, amado, a salvação está em nós. E se a salvação está em nós, amados, nós não seremos lançados fora. E o mundo não amou a luz. Essa é a verdade, amados. A luz nos veio como uma graça imerecida ao tempo oportuno, para que víssemos a morte e fugíssemos dela. Essa é a melhor retratação do que é a luz.
Qual o sentido, amados, de uma pessoa que tem uma deficiência visual conduzir outra pessoa que também é deficiente visual? Ambos não cairão? Ambos não chegarão? Esse é o mesmo sentido que Cristo fala. Por que tem cegos conduzindo cegos? Ou seja, pessoas que não tiveram a revelação da palavra, a revelação de Jesus Cristo, conduzindo outras pessoas ao erro. A ignorância gerando ignorância.